Eu quero dar hoje as boas-vindas a todas as mamães do mundo inteiro que estejam ao alcance da nossa voz. Quero parabenizar por sua força, sua coragem, sua alegria, fé, disposição em lutar por uma família, por filhos, filhas, netos. Quero também parabenizar cada vovó que muitas vezes já criaram uma família, mas continuam ajudando a criar agora netos e netas, até bisnetos. Parabenizar todas as mães da Igreja Batista Esperança, as mães de Fortaleza, do Ceará, as mães do Brasil e do mundo, e dizer da minha admiração, do meu carinho, da minha alegria. Também mandar um alô para minha mãe, agradecer a Deus pela mulher espetacular que ela é, que ela tem sido, e todas as lições que as mulheres, mamães do mundo todo têm trazido a todos nós. E a minha oração hoje é por cada mamãe. Pai, obrigada, nós agradecemos pelas nossas matriarcas, pela vida, pelas lições, pela coragem, desbravamento. E obrigada a Deus porque o Senhor, por mão forte, mão generosa, o Senhor nos deu mães tão preciosas para nos ajudar na nossa condução, no nosso dia a dia. Quero te agradecer e pedir que o Senhor abençoe todas as mães, especialmente as que estão doentes, as que estão desempregadas, as que estão desanimadas, as que estão em estado de desespero, seja qual seja o estado, a bênção do Senhor e as suas misericórdias recaiam sobre as mães do nosso Brasil e as mães do mundo inteiro. E a minha oração, ó Deus, é confiando de que o Senhor fará muito mais do que eu estou pedindo, segundo o que diz a tua palavra, que o Senhor fará infinitamente mais. Assim eu já te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele
seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra e seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
palavra que Deus colocou em meu coração para também uma sequência aos domingos. Nós estamos trabalhando encontros de Jesus, as parábolas de Jesus. E para esse domingo, o que Deus colocou em meu coração para darmos sequência, né? Depois dos trabalhadores da vinha e também depois daquele administrador insensato, louco, que juntou tudo que podia e não se preparou para aquele encontro com o Senhor, quando ele disse: ainda essa noite eu pedirei a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Foi a do domingo passado, e hoje, no domingo agora, nós vamos trabalhar um outro texto que está em Lucas, no capítulo 22, e um encontro, uma grande lição, um grande encontro. E antes de falar do tema propriamente, eu quero falar que versículo 31 e 32 vai falar sobre o texto de Simão Pedro, quando Jesus o alertou sobre o fato de que ele iria fracassar. Antes disso, o texto diz no versículo 24, que surgiu uma discussão, e uma das Bíblias de estudo diz que aqui foi um conflito mesmo, um embate que tinha havido forte. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o que serve, aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como aquele que serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, Jesus iniciou resolvendo essa confusão que tinha sido gerado na ambição dos discípulos, que anteriormente tinham discutido sobre quem era o maior entre eles, né? Uma coisa assim bem humana, bem nossa, esse tipo de discussão, esse tipo de questão. E Jesus então, ele se vira para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu quero trazer uma palavra sobre esse momento que sucedeu depois que Jesus deu essa lição nos discípulos sobre quem era o maior. E o maior não era aquilo que eles estavam pensando. Quem seria o mais forte, o mais poderoso, o mais famoso? Não, Jesus trouxe uma lição de quem realmente poderia ser maior entre eles. E seria aquele que servisse as mesas. Isso aqui é uma continuidade de João 13, quando Jesus pega aquela bacia, lava os pés dos discípulos, enxuga com a toalha, tira o seu avental e começa a servi-los. E Jesus diz muito bem no versículo 27, quem é o maior, que está à mesa ou que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. E Jesus estava dizendo para os discípulos que ele era o maior entre eles, porque ele estava pronto, disponível. Ele era aquele que servia, era o servo. Como Filipenses 2 diz que ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo e veio a ser servo, abrindo mão de todos os seus privilégios. E Jesus então, dizendo essa verdade para eles, trazendo à tona essa situação que eles haviam criado, Jesus então olha para Pedro e fala a todos, quando ele diz que Satanás
pediu vocês para peneirá-los como trigo. E o pronome aqui, vocês, está no plural. Mas Jesus se dirige a Pedro de forma particular, porque eu creio que Jesus viu a vulnerabilidade de Pedro, que não estaria preparado para os momentos que viriam, que seguiriam depois de toda essa conversa. Versículo 32, mas eu orei por você, ele está se referindo a Pedro, se dirigindo a Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Versículo 33, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Então Pedro mostra aqui que ele não estava discernindo. Jesus estava alertando Pedro e Pedro não estava discernindo aquilo que Jesus estava alertando Pedro. Jesus estava dizendo, olha Pedro, Satanás me pediu pediu para peneirar vocês e eu olhei por ti, eu orei por você para que vocês não desfaleçam e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E Pedro então, por causa da sua arrogância, por não se conhecer plenamente, Pedro então ignora o alerta de Jesus e sai com essa, dizendo, não, olha, eu estou pronto para ir, não só para a prisão, mas até para a morte. E eu quero fazer agora uma parada aqui para falar o que era esse cirandar como trigo. Como a economia de Israel era uma economia agrícola, Jesus usou muitas vezes essas ilustrações do fermento, né, da vida, do dia a dia, do pão, falou da casa, ilustrou com os lírios do campo, tem tantas ilustrações bacanas que Jesus, e aqui nesse texto é usada essa ilustração aqui do peneirar como trigo, né, de cirandar como trigo. O que era isso? Que processo era esse que essa frase encerra? O agricultor, aquele plantador de trigo, depois que o trigo secava, ele era arrancado com os pés, com tudo, ele pegava então uma braçada de vários pés de trigo e tinha então uma peneira, e esse processo de bater para que o trigo caísse em cima de um pano, para ser recolhido e ser separado, a palha do trigo era chamado de cirandar, né? Era quando ele era batido violentamente e o agricultor ficava com a palha na mão e todo o trigo que era batido violentamente passava pela peneira e caía naquele pano. Então era separado a palha do trigo. E é esse processo que Jesus está falando para Pedro, que ele vai ser saculejado, que ele vai ser exigido ao máximo, que ele vai ser provado. Na realidade, Jesus está falando isso para Pedro. E muito interessante que Jesus poderia ter pedido ao Pai para que Pedro não fosse testado, que ele não precisasse ser peneirado, né? Que ele não passasse por esse processo difícil. Mas não, Jesus não poupa Pedro de ser passado na peneira, de ser cirandado. Ele permite porque era necessário que Pedro fosse provado e que a sua maturidade, a sua espiritualidade fosse forjada. E dessa maneira, Jesus permitiu que Pedro fosse provado por Satanás. Os outros discípulos também, mas de forma muito especial Pedro, porque Jesus sabia que Pedro era arrogante, né? Uma característica muito próxima das nossas. E Jesus então permite que Pedro passe por esse teste difícil, porque ele precisaria fortalecer a sua fé e a sua liderança junto com os demais discípulos que estavam ali. E eu queria falar aqui sobre o fato de que Jesus, inicialmente no texto anterior,
quando há uma disputa para saber qual é o maior, Jesus então vê o quanto que aqueles discípulos estavam imaturos, sem discernirem o valor da verdadeira grandeza diante de Deus, que seria servir, se esvaziar e se colocar à disposição do Senhor. Agora Jesus aborda o fato de que Pedro iria traí-lo de forma muito cruel, de forma muito covarde, e Jesus repreende Pedro quando Pedro diz: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus responde: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Pedro não aproveitou, estava sendo ali exortado, estava sendo ali orientado pelo seu amigo, seu mestre, e Pedro, ao invés de ter acolhido a sua repreensão, a sua palavra de exortação, Pedro continuou sendo arrogante, dizendo: ah, Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. E eu queria aqui fazer uma aplicação sobre esse momento na vida de Pedro, ali com Jesus e os discípulos. Quantas vezes a gente já cantou, prometemos coisas tão grandes a Deus, né? Assim como Pedro também. Mas estamos numa terrível, numa difícil peneirada. Esses 2 meses foi um teste. E eu diria que muitos de nós fomos reprovados. Porque fomos peneirados mesmo, como trigo. E nesse embate da peneira, muitos de nós fomos desaprovados. Nós precisamos entender que Jesus tem orado por nós, eu vou já falar sobre isso, mas Ele permite que passemos pelos momentos mais difíceis, como João 16:33 diz: no mundo vocês terão muitas aflições. Quando eu estava preparando essa pregação, eu me lembrei automaticamente de João 16:33. No mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo. Mas a partir de agora, eu vou sempre me lembrar desse episódio de Pedro com Jesus, quando Jesus alertou: olha, você vai ser peneirado como trigo. Você vai ser cirandado. O nome técnico desse processo é cirandar. É o processo de bater o trigo na peneira até o trigo ir para um local e a palha ser jogada para ser queimada. E esse processo maravilhoso de separar trigo da palha, o trigo depois ele passa por um processo de ser plantado. Ele precisa morrer para dar frutos. É o que João capítulo 12, versículo 24 nos diz. João capítulo 12, versículo 24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Então o trigo precisa morrer para dar muitos frutos. E Pedro precisava passar por aquele embate de ser peneirado, de ser cirandado, para que depois ele se tornasse um trigo, um fruto que viria a morrer e a dar muito fruto para a glória de Deus. Nós temos muitos homens na Bíblia, como Jó, né, que não tinha pecado, não tinha ali, aparentemente, eu sei que todos nós temos pecados, mas Jó não havia cometido nenhum delito e ele foi duramente provado, mas os seus frutos deram, né, a sua semente deram frutos gloriosos, e até hoje ainda a vida de Jó fala profundamente aos nossos corações, como Pedro também. A sua vida passou por esse embate, ele foi reprovado no primeiro momento, mas depois nós vamos ver agora como Pedro se comportou. E Pedro então depois veio a dar muitos frutos para a glória de Deus.
Isso é o primeiro ponto que eu quero encerrar aqui. O segundo ponto que eu quero destacar nessa pregação é que Jesus disse a Pedro: eu orei por você. Versículo 32, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Pedro foi alertado e Jesus disse: olha, você vai ser peneirado, mas eu orei por você. Você pode imaginar o que é poder contar com a oração de Jesus? O que é estar com esse cuidado, esse olhar de Jesus? Agora não mais eu olhando para Jesus, mas Jesus olhando para mim. E ele pôde dizer para Pedro: olha, Pedro, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Ele estava dizendo também aos demais discípulos: eu também orei por vocês. O texto não está aqui, literalmente, mas ele orou por Pedro, orou pelos outros, porque João capítulo 17 nos fala sobre essa oração maravilhosa de Jesus. Capítulo 17 de João, os primeiros versículos de 1 a 4, Jesus ora por ele, por tudo que vai lhe acontecer. Depois ele ora por cada um dos discípulos, do versículo 6 até o versículo 19, quando ele encerra dizendo em favor deles quem? Dos discípulos. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então Jesus orou pelos discípulos. Agora, a partir do versículo 20, ele começa a dizer: agora a minha oração não é por eles, quer dizer, pelos discípulos, rogo também por aqueles. Quem são aqueles? Sou eu, é você, somos nós que temos sido alvo da oração de Jesus. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amastes. A oração de Jesus por mim, por nós, pela sua igreja, que depois de 21 séculos da sua morte e ressurreição, estamos aqui ainda na peleja, porque fomos alvo da sua oração, do seu cuidado, do seu olhar, do seu grande amor. E assim como Jesus alertou Pedro: eu orei por você, Pedro, como também orou por todos os outros discípulos, porque a oração de João 17 nos dá essa certeza, mas também ele orou por mim, ele orou pela igreja, ele orou por cada um de nós, para que a nossa fé não desfaleça, qualquer que seja a luta, qualquer que seja a peleja. E foi essa oração de Jesus que sustentou a igreja do primeiro século com todo aquele nível de perseguição, que sustentou depois do ano 300, quando a igreja se institucionalizou, e na Idade Média, quando rompeu-se todo aquele silêncio e começa agora uma nova empreitada após a Idade Média, e os cristãos ressurgem e a igreja permanece e cavalga, a igreja permanece andando. Cavalga não, a igreja anda elevada, vitoriosa, e ela é triunfadora de todas as suas pelejas, porque nós temos andado, caminhado debaixo da oração de Jesus. E eu queria dizer isso: você não está só. Se você está sendo peneirado nesse tempo difícil, você não está só. Se aproprie das bênçãos, se aproprie das promessas, se aproprie dessa oração. Pai, não peço somente por eles, pelos discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Nós estamos aqui debaixo da fé dos discípulos, dos apóstolos, mas nós estamos também debaixo da oração de Jesus. Eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça, mas ele também orou por mim, pastora Betinha, pela Igreja Batista Esperança, pela sua igreja espalhada no mundo todo, para que nós não venhamos a desfalecer pelo motivo de sermos peneirados, cirandados, por qualquer que seja a luta, a pandemia, ou seja lá o que vier. Nós estamos protegidos debaixo da oração do nosso bom Jesus.
Glórias a Ele. E eu quero agora terminar o segundo ponto orando, agradecendo a Jesus, porque nós podemos ter plena convicção de que estamos debaixo da sua oração intercessória, da sua oração generosa, da sua oração, seu olhar, a sua bênção, o seu cuidado e o seu amor tão grande para conosco. Pai, eu quero te agradecer, porque estamos aqui firmes e confiantes, debaixo da oração que nos foi feita ali no primeiro século. Pai, não peço só por estes, mas também por aqueles que haverão de crer pela mensagem deles. Nós queremos te agradecer, Senhor. Eu creio que não somente eu, mas toda a igreja que está ouvindo agora essa pregação estará agradecendo ao Senhor, porque nós temos triunfado, porque o Senhor tem sido conosco e a tua oração, Senhor, verdadeiramente tem dado fruto na nossa vida, frutos que permanecem até o dia final. E eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa oração gloriosa, em teu nome. Amém e amém. A terceira e última coisa que eu quero destacar nesse momento é que Jesus falou a Pedro: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Nós tivemos todo o episódio, nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes, e no capítulo ainda 22, no versículo 60, Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor virou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, ele chorou amargamente. Deus trouxe esse olhar de Jesus a Pedro para que os dois tivessem um encontro, e Pedro lembrasse das palavras que Jesus havia dito, proferido. O que ele não ouviu antes, ele ouviu agora, depois da sua queda inevitável, por causa do seu orgulho, da sua prepotência, em não ter ouvido o Senhor Jesus, em não ter ouvido a voz do Senhor. Pedro então agora se retira, chorando, profundamente humilhado, profundamente entristecido por ter negado, por ter abandonado o seu amigo, que há poucas horas ele tinha dito que estava pronto até para ir para a morte com Jesus, e diante de pessoas bem simples, Pedro nega Jesus. Mas isso gerou em Pedro um amadurecimento, como Jesus havia dito: eu orei por você para que a sua fé não desvaneça, e você ajude os seus irmãos, você fortaleça os seus irmãos. No capítulo 21 de João, em um encontro que Jesus teve com Pedro, depois da ressurreição, Jesus vai ao encontro de Pedro. Pedro estava ali desanimado, tinha desistido do apostolado, tinha desistido de caminhar e tinha voltado para a pesca. E no capítulo 21, pode ler em casa todo o capítulo 21 de João, você vai ver esse encontro maravilhoso, quando Jesus aparece numa madrugada em que Pedro e alguns discípulos haviam voltado para a pesca, e Jesus então prepara um momento para perdoar Pedro, e então ele faz a seguinte pergunta, capítulo 21, a partir do versículo 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Quero terminar aqui essa palavra voltando a Lucas 22, versículo 32. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Apacente as minhas ovelhas. Cuida delas, abençoe-as, fortaleça-as. Pedro sai
daquele nível de discipulado raso, que é o discipulado apenas de pescar homens, foi o primeiro chamado dele, agora para um nível muito mais avançado, que é o nível de pastorear, de cuidar, de levar pessoas a um nível mais profundo de conhecimento e de vida com Deus. Você que está ao alcance da minha voz, nesse momento, eu queria fazer esse desafio. E o desafio é: escolha durante esse período em que nós estamos vivendo essa situação de pandemia, pelo menos 5 pessoas a quem você possa ligar, a quem você possa estar mais atento, a quem você possa pastorear mais de perto, a quem você possa estender a mão e fortalecer a fé dessas pessoas. Queria indicar que não sejam seus melhores amigos, não. Outras pessoas. Estenda as mãos a outras pessoas que estão precisando de ajuda. Pelo menos durante esse período que nós estamos vivendo, pelo menos 5 pessoas. Queria desafiar você a fortalecer o reino de Deus, a apacentar essas pessoas, a fazer com que o reino de Deus continue crescendo apesar de todo o impedimento geográfico, físico. E quando nós retornarmos e tudo isso passar, a igreja esteja muito mais fortalecida, a igreja esteja muito mais atuante, muito mais operante, e o relacionamento dos seus liderados esteja muito mais aprofundado pela fé e pela obediência de que o seu líder, de que você como líder, abençoou esses liderados a buscar a Deus e a encontrá-lo e a ter um relacionamento muito mais profundo com Ele. Queria deixar aqui esse desafio, porque eu creio firmemente que o nosso Deus está nos sacolejando, mas Jesus já disse: eu orei por vocês, eu estou orando por vocês. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E essa confiança, essa convicção é de que nós podemos sim permanecer firmes e constantes e sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho no Senhor nunca será vão. Que Deus nos abençoe e que a queda de Pedro não precise ser a minha queda, a nossa queda. E que se Ele nos alerta de que nós podemos ser cirandados e que Ele está orando para que a nossa fé permaneça, nós vamos estar debaixo da sua oração e nós vamos permanecer firmes, andando humildemente com o nosso Deus. Que Ele nos abençoe e que o Senhor continue nos dirigindo em todo o tempo e em todo o segmento da nossa vida. Amém e amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus meu.
morte vencestes, o véu tu rompestes, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus, que confia a sua igreja a cada um de nós, nos desafiando a apacentar as suas ovelhas, e que o poder do Espírito sobre nós nos encoraje a obedecê-lo até o dia final. Em nome dele nós oramos, amém e amém.